Olá, meus caros, nesse exato momento estamos começando mais uma edição do Gospel News, edição essa do dia 30 de janeiro de 2019. Nessa edição vamos trazer notícias bem interessantes, relevantes aqui no conteúdo edificante. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Apresentação e produção desse jornal de Bruno G. Vamos à primeira notícia muito interessante, relevante, até com a pauta dos últimos vídeos que eu tenho feito aqui no canal. Eu acredito que a depressão seja uma doença espiritual, diz o cantor Eduardo Costa, que é conhecedor da palavra, que já foi membro da Assembleia de Deus, atualmente ele frequenta a Igreja Batista, cantor esse, para quem não sabe, né? Bem conhecido no segmento do sertanejo. Vamos lá. Para não cair na doença, o cantor afirma que tem se apegado cada vez mais com Deus. Veja só, um sujeito que tem fama, poder e dinheiro, né, não era para ter depressão. Eu já falei, inclusive, em alguns vídeos afirmando isso, né? Então, ninguém está imune a ter depressão. Em entrevista ao programa Domingo Show da Record, o cantor Eduardo Costa afirmou que por muito tempo acreditou que o dinheiro lhe traria felicidade, até que o sucesso chegou e ele percebeu que não é bem assim. Eu sempre achei que se eu tivesse uma condição financeira melhor, eu seria muito feliz. Daí eu consegui e posso falar para você que não é isso. Nem mesmo estar acompanhado das mulheres mais bonitas lhe trouxe felicidade. Ele disse que o estado de tristeza poderia levá-lo à depressão. Questionado pelo apresentador Geraldo Luiz se em algum momento ele esteve depressivo, Costa declarou que não e que acredita que a doença seja um problema espiritual. Eu nunca tive, ou não tive, melhor dizendo, depressão. E graças a Deus que eu não tenho. E não tenho tendência a ter porque eu acredito que a depressão é uma doença espiritual. E no dia a dia eu tento não alimentar isso, declarou. Eu tenho me aproximado cada vez mais de Deus, porque eu tenho muito medo disso. Às vezes eu me sinto triste, continuou. Eduardo Costa comentou da solidão, que muitas vezes deixa os palcos, que ao deixar os palcos, ele de fato, então, pode ter, né, os artistas têm. Então, que muitas vezes deixa os palcos após se apresentar para milhares de pessoas e se encontra sozinho no hotel sem ter ninguém para conversar, falando da sua rotina da carreira musical, né? Isso todos eles passam. Então veja só, né? Um cantor constatando uma realidade. Claro que ele, vamos dizer assim, entre aspas, é até evangélico, mas, contudo, todavia, ele fala de algumas verdades e que, de fato, pode ter depressão. Então ele tem se alimentado da palavra, tem buscado a Deus segundo as suas possibilidades para não entrar nisso. E é verdade. A questão de ser problema espiritual, às vezes pode ser um problema espiritual sim, mas não quer dizer que a pessoa esteja oprimida, né? Agora tem casos de opressão sim, né? Tem casos que é o próprio inimigo que faz a pessoa ter sentimentos ruins, e isso é evidenciado na própria palavra, né? E Deus, quando a gente vê os demoniados, né? Um evangelista diz que é um, outro diz que é dois, em Gadara, os gadarenos, né? Que fazia com que a pessoa se oprimia muito. Ia para os cemitérios, jogava também em fogos para ser queimados, em águas, etc. Tinha vários tipos de demônios terríveis na época de Jesus que ele expulsou apenas pelo poder da palavra, né? Repreendendo, diferente de muitos que fazem por aí de uma maneira até teatral e querendo ser conhecidos assim, chamando a atenção, né? Jesus dizia, saia, e saía. Não precisava, melhor dizendo, de nenhuma outra estratégia ou tática ou maneira, porque a palavra tem poder. Tanto é que Deus criou tudo pela palavra Jesus.
quando você lança uma palavra e essa palavra realmente é boa, ela tem poder, assim como uma palavra ruim, né, ela tem o seu poder, tem a sua carga ali emocional que transfere. Inclusive eu estava vendo algumas informações que quando a gente toma um copo d'água, né, estou aqui com um copo d'água, está fazendo muito calor, se eu, vamos dizer assim, praguejar a água ou estiver muito irritado, até a própria água me faz mal. As moléculas de água sentem, entre aspas, aquela carga negativa. Isso não é espiritismo, não é crendices, não é religião que afirma, é a própria ciência que diz isso, né? E tem a ver sim, porque o próprio apóstolo Paulo chegou a nos dizer que a gente tem que saber, né, dosar, ser equilibrado nas palavras, e São Tiago chega a dizer do poder das palavras, né? Que é a própria nossa língua que fala, obviamente, ela tem poder de lançar aí uma série de infernos, de problemáticas, de fazer, né, de criar, etc. Então, uma notícia muito interessante com relação à depressão, que pode ser por vários motivos e pode ser também por possessão maligna, mas geralmente não é. Há muita confusão no meio da igreja se um cristão dizer, está com depressão, já está em pecado, já está possesso. Não é bem assim, porque pela ciência a gente percebe que tem a genética, que tem a questão da hereditariedade, né? Que é hereditário, passa de, digamos assim, pai para filho, se tem uma série de fatores. Que eu vou fazer aí o quadro, talvez nessa semana eu já consiga fazer alguns vídeos aí referente a essa temática. Vamos girando aqui no Gospel News, já que nós alongamos nessa primeira notícia por demais. Vamos à segunda notícia. Bolsonaro agradece a Deus por estar vivo. Vamos lá. Na manhã dessa terça-feira, dia 29, ontem, o presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para comentar sobre a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia e a religação do seu trânsito intestinal. A operação foi realizada nesta segunda-feira, dia 28, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e durou quase 9 horas, terminando com êxito. Bolsonaro falou dos tempos difíceis que precisou passar por conta da facada que recebeu em setembro do ano passado em Juiz de Fora, Minas Gerais. E agradecer a Deus por estar vivo. Foram tempos difíceis, consequência de uma tentativa de assassinato que visava destruir não só a mim, mas a esperança de muitos brasileiros num futuro melhor. Agradeço a Deus por estar vivo, aos profissionais que cuidaram de mim até aqui e todos vocês pelas orações. Estou bem, escreveu. Independente de questão partidária, né? Seja quem for, nós temos que tratar o ser humano como humano, né? Como pessoas criadas por Deus, e Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem do ímpio, nem daquele que é contra a sua palavra. Então, graças a Deus mesmo, né? Para que ele se recupere bem, que fique vivo e que até naquilo que ele fez ou tem feito e equivocado, ele possa rever os seus conceitos. Eu fico realmente pasmo ao ver a falta de sensibilidade, de senso humanitário das pessoas, porque é de um partido, porque tem uma ideologia, então tem que morrer, né? Quantos até quiseram, né, ou torceram para que acontecesse isso com o Bolsonaro. Poderia ser o Lula aqui, né? Quantos que talvez estavam torcendo, aí o Lula obviamente já estava fora da presidência, mas quando ele teve o câncer, né? A Dilma também, no caso com Michel Temer, a gente tem que orar, são seres humanos, né? Tem que amar o seu próximo. Então, graças a Deus que está tudo bem aí, que assim como ele se recupera bem de uma cirurgia, que outras pessoas que passam por cirurgias por outros motivos também venham se recuperar e que Deus venha ter misericórdia de todos nós. Vamos girando aqui para outra notícia no Gospel News. Deixe seu like, comente as notícias, divulgue o canal, divulgue o vídeo, tá? Nos ajuda nesse sentido. E se puder ajudar o canal para a gente melhorar aí a questão de chroma key e outras coisas mais, ou até mesmo outras coisas mais simplórias que é necessário fazer aqui, contribua, ajude
abaixo do link da descrição. Tem como você ajudar o canal depositando alguma quantia em conta bancária. Por quê? O YouTube realmente é muito difícil você ganhar dinheiro. Inclusive, era para mim ter falado no comentário da primeira notícia, a palavra depressão é até ruim para o próprio YouTube, perdão. Ela não é monetizada. Se eu colocar depressão no YouTube, desmonetiza o vídeo. Por isso que eu coloquei o último vídeo que eu fiz ali daquela maneira toda assim meia fora, né, com números, porque senão não vai. Então tem uma série de bloqueios aí você olha, o teu canal tem tanto de visualização, tem vídeos aí com 50 mil visualização, mas não dá absolutamente nada. Inclusive esses vídeos são anteriores à aprovação da monetização. Então realmente para sobreviver disso ou para continuar com o canal é muito complicado, tá? Então se puder ajudar, inclusive eu estou aí com alguns problemas para pagar a parcela no meu próprio celular, se puder ajudar, para a gente continuar aí, né, aquilo que você pode e sentir da parte de Deus, tá? Dito isso, vamos à terceira e última notícia aqui para o Gospel News. Porta-voz dos bombeiros elogia israelenses e desmente comandante que criticara ajuda em Brumadinho. Vamos lá. Comitiva de 132 israelenses chegaram ao Brasil no domingo trazendo tecnologia de ponta para ajudar nos resgates de vítimas. O tenente-coronel Eduardo Ângelo deu uma declaração polêmica ao jornal Folha de São Paulo, dizendo que os equipamentos trazidos pelo exército israelense para os resgates em Brumadinho não são efetivos para esse tipo de desastres. Mas o porta-voz dos bombeiros em Brumadinho, Tenente Pedro Ayara, desmentiu essas declarações e elogiou a eficiência dos israelenses que chegaram ao Brasil no domingo em uma comitiva de 132 pessoas. A informação de que esses equipamentos não seriam efetivos é extremamente equivocada. Estive com o coronel Ângelo, que é responsável pelas operações. Ele informou que a cooperação tem sido extremamente efetiva, então a gente já está trabalhando com ele no local, declarou o porta-voz. Os israelenses e os bombeiros estão trabalhando em conjunto e o equipamento de scanner de calor está sendo usado em locais com maior potencialidade de retornos. Isso porque é nessa área que estima-se que as pessoas estejam sob maior profundidade. Portanto, será benéfico para nossas atuações, disse Ayara ao jornal O Estado de Minas. Além do scanner de calor trazido pelos israelenses para encontrar vítimas, os soldados trouxeram também outros equipamentos tecnológicos para atuarem no resgate. Entre elas estão dispositivos de localização celular, construção de estruturas destinadas ao trabalho na água e técnicas adicionais de busca, explicou a porta-voz de Israel para a América Latina, Paula Frankel, em entrevista ao Metrópolis. Então, até nisso, né, tem o ato político, até nisso não sabem respeitar a dor alheia. Se o país de Israel se ofereceu a ajudar, qual é o problema? Porque o outro lado, quando estava no poder, não apoiou Israel. Mas recebia ajuda de outros aliados. Se o governo de Israel é aliado desse novo governo, deixe ele, então, ajudar. Porque não está ajudando. Foi comprovado aqui que eles trouxeram alguma tecnologia e que ajuda essa tecnologia. Porque não teria nenhum sentido eles vir para cá sem ajudar em nada, né? Vim só para atrapalhar. Se tivesse algum problema nesse sentido, né, com toda certeza eles poderiam voltar e trazer mais equipamentos. Enfim, até na dor alheia que não é respeitada, o fenômeno político acontece. Lamentavelmente, as pessoas nem com a tragédia acabam às vezes se unindo. Eu acho interessante que quando é de um lado é ruim, né? E quando é do outro é bom, porque, enfim, não podemos viver ou ficar vivendo refém dessas políticas partidárias. E sim, temos que, de fato, se unir para o bem do próximo, né? Ganhou o governo que aí está? Ganhou. Ele tem os meios para fazer alguma ajuda? Tem, e pronto, né? Agora, o interessante é que, se for questionar a questão da tecnologia essa que, se for implementada de Israel ou de grandes outros países,
pelo menos teria evitado essa catástrofe, né? É claro que outro tipo de tecnologia que está faltando para as barragens, porque a tecnologia não é avançada, a questão do dinheiro, né, para poupar, para ser avarento, mesquinho, dos líderes dessas barragens, não é de fato implementada essa nova tecnologia, aí acaba o quê? Toda a cidade, todos envolvidos e vulneráveis a esse tipo de catástrofe. Por isso que o Ministério Público e todos os órgãos envolvidos aí ambientais têm que sim responsabilizar a Vale e todas as demais, nas suas lideranças, para que implementem a nova tecnologia, para que dê segurança à cidade, os que trabalham ali, etc. Do contrário, é realmente multa milionária, ou multa ou bilionária, que é no caso até mesmo aí da Vale, e até mesmo fechamento, para nós não termos mais esses desastres lamentáveis que já está, segundo informações aí, com quase 100 pessoas mortas confirmadas e tem mais de 200 desaparecidas, né? E que pode culminar aí em um total de 300, um pouco mais de 300 vítimas fatais. Então, é lamentável, até nisso o viés ideológico está interferindo, quando é para se unir, né, para de fato fazer o que venha a ser razoável nessas situações. Bom, esse foi o Gospel News. Deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e até a próxima edição. Lembrando que o Gospel News vai ao ar de segunda a sexta aqui no Conteúdo Edificante e provavelmente está indo aí no canal, já que é gravado, de 1h ou meio-dia, 1h da tarde. Às vezes demora porque até o processo da edição, eu não tenho tecnologia de ponta, vamos dizer assim, aparato de ponta para fazer a coisa ser rápida, então demora por conta disso, ok? Então, abraço e até a próxima edição.